Hoje a gente vai fundo numa história que realmente parou o Brasil, né? Aquele caso do jogador de futebol ídolo no topo da carreira. E que tudo desmorona. Exato. E não por causa do esporte, mas por um crime assim chocante. O caso do goleiro Bruno Fernandes e da Elisa Samúdio. Uhum. A gente analisou bastante material para tentar entender essa trajetória. Do estrelato para essa tragédia toda. É impressionante lembrar como o Bruno subiu rápido. Mineiro lá de 84, né? Um talento que, nossa, apareceu cedo. Sim, muito cedo. Chegou no Flamengo em 2006, logo depois já era capitão, ídolo da galera. Fazia defesas incríveis, sonhava com Copa do Mundo, parecia perto. Parecia muito real esse sonho. Mas o que a gente viu nas fontes aqui, fora de campo, a vida dele já era meio conturbada, Com né? certeza. Já tinha ali alguns indícios. E o ponto de virada mesmo, pelo que a gente leu, foi em 2009. O encontro com a Elisa Samúdio. Isso, a Elisa. Modelo, 25 anos na época. O relacionamento foi rápido, intenso. E aí veio a gravidez. Que ele não queria, né? Essa é a questão central que aparece. Exatamente. Elisa dizia que ele tinha prometido ajudar, dar apoio, mas a recusa dele em aceitar a paternidade foi o estopim. Foi aí que o conflito sério começou, pra valer. E escalou de um jeito assustador. As fontes que a gente consultou falam de boletins de ocorrência que a Elisa registrou. Vários, né? Relatando ameaças. Sim, ameaças. Ela chegou a dar entrevista falando que tinha medo pela própria vida. Fica aquela pergunta, né? Será que esses sinais foram ignorados na época? É complicado avaliar isso agora, né? Mas os registros existiam, o medo dela foi público, ela insistia no reconhecimento do filho, o Bruninho, e ele negava. E essa tensão foi crescendo, crescendo. Até junho de 2010 foi quando a Elisa desapareceu. A última vez que alguém a viu, ela estava saindo de um hotel no Rio. Supostamente para encontrar o Bruno, né? Para resolver a situação. E estava acompanhada de gente ligada a ele. Exato. E depois disso, silêncio total. Ninguém mais teve notícia. Aí a história toma um rumo, nossa, de arrepiar. A investigação começa a andar e um primo do Bruno, que era adolescente na época. Aparece com um bebê, com o Bruninho. Isso. E ele conta uma versão terrível, que a Elisa foi levada à força para Minas Gerais. Mantida presa na casa dele, agredida e depois, segundo essa versão, entregue para um ex-policial. O Bola. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Esse depoimento do primo foi crucial, vazou para a imprensa, chocou todo mundo. Ele descreveu um cenário de assassinato mesmo, muito brutal, que teria sido cometido pelo Bola. E um detalhe que complica tudo e que as fontes reforçam, o corpo da Elisa nunca foi encontrado. Nunca. Então, a acusação toda se baseou nesses testemunhos, no rastreamento de ligações, movimentações financeiras e na convicção dos investigadores de que o Bruno era o mandante. As provas apontavam para ele, né? Mesmo sem o corpo. Uhum. A pressão era enorme. E isso levou à prisão preventiva do Bruno em julho de 2010. Imagina o choque. O capitão do Flamengo, ídolo nacional, preso por um crime bárbaro. Foi um escândalo gigantesco. O julgamento em 2013 foi outro evento midiático. E a condenação veio. 22 anos e 3 meses. Homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, dificultou a defesa da vítima, mas sequestro e ocultação de cadáver. Mas a história não acabou aí, né? Ele não cumpriu toda a pena em regime fechado. Não mesmo. Em 2017, ele conseguiu uma liminar, saiu em liberdade provisória, o que gerou uma revolta imensa. Muita revolta. E ele tentou voltar pro futebol, foi uma polêmica atrás da outra. Sim, alguns clubes menores contrataram, mas a pressão popular era tão grande que muitos voltaram atrás. Alguns mantiveram por um tempo, mas sempre com muita controvérsia. Hoje ele está em liberdade condicional, cumpre o resto da pena fora da prisão, mas com regras, né? Sob supervisão da justiça. E no meio dessa confusão toda fica a imagem do Bruninho, o filho, o motivo de toda a disputa inicial. Que foi criado pela avó materna, né? A dona Sônia Moura, mãe da Elisa. Uma guerreira. Uma guerreira mesmo, lutou pela guarda do neto, luta pela memória da filha, pela justiça. E carrega essa dor, que a gente nem imagina, de não ter um lugar para sepultar a filha. Exato.
Quando a gente junta todas as peças que as fontes trazem, esse caso vira um espelho bem incômodo, sabe? Sobre essa relação que a gente tem com fama, com poder. E o caráter, né? Que nem sempre andam juntos. Definitivamente não. Mostra a violência contra a mulher na forma mais extrema. E a dificuldade que a justiça tem, às vezes, de dar todas as respostas, principalmente sem um corpo. A Elisa foi silenciada, mas o nome dela, a história dela, continua ecoando. Continua levantando questões muito importantes. E para fechar, fica essa provocação, né? Para quem está ouvindo refletir um pouco. O que essa montanha-russa toda, de reações da idolatria ao Bruno, a revolta com a soltura, as tentativas de retorno, o que isso tudo diz sobre nós? Sobre como a gente lida com ídolos, com a ideia de impunidade e com as marcas que a violência deixa, mesmo quando faltam respostas concretas, como a localização de um corpo. Fica aí para pensar. Bom, acho que por hoje é isso, né? Chegamos ao fim da nossa conversa. Pois é, passou rápido. Foi muito bom papo. Foi ótimo mesmo. Queria então agradecer muito a quem acompanhou a gente até aqui nessa análise. Sim, obrigada mesmo pela atenção, pela companhia. É sempre um prazer. E olha, para quem curtiu, né, e quer continuar explorando outros assuntos interessantes como esse que a gente discutiu. Sempre tem mais coisa pra gente cavocar, né? Sempre tem, com certeza. Então, fica aqui o nosso convite. Se inscreve aí no canal para não perder as novidades. Isso aí, porque olha, toda semana a gente tá aqui trazendo coisa nova, né? Novas discussões, novos ângulos. Exatamente. Pode esperar que toda semana tá pintando assunto novo por aqui. Então, é isso. Que bom, e que a gente nunca perca essa vontade, né? Essa curiosidade. Isso. Fundamental. De querer entender um pouquinho mais, de ir um pouco mais fundo. Perfeito. E, sabe, falando nisso de fundo, fica sempre aquela coisinha pra pensar depois, né? Uhum. Qual será que foi o detalhezinho de hoje, hein? Aquele ponto pequeno da nossa conversa que, sei lá, pode acabar tendo um impacto bem maior lá na frente. Um que a gente nem consegue prever agora. É uma ótima reflexão para levar daqui. O que será, né? Fica aí no ar, então. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo, gente. Até a próxima.